Eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da clínica Have Mais, especialista em emagrecimento 5S. Todos os dias dessa semana nós tivemos esse encontro delicioso aqui às 19 horas. Hoje, encerrando a nossa maratona, eu tô ao vivo. Deixa eu olhar pra cá porque eu tô no YouTube. Eu tô ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para quem quer emagrecer, tá? Que é o funcionamento do nosso intestino. Não adianta você fazer a melhor dieta do mundo, tomar o melhor probiótico do mundo, se seu intestino não tiver bom, você não vai conseguir emagrecer, tá certo? Deixa eu consertar aqui essa câmera um pouquinho. Isso. Então, se seu intestino não tiver bom, você não vai conseguir emagrecer. Vamos lá aqui, passar. Então, qual é a relação que o intestino tem com a obesidade? Hoje nós sabemos que a obesidade é a maior pandemia do mundo e é um processo de inflamação crônica do nosso organismo. Por quê? Porque o obeso, ele tem um excesso de gordura, principalmente um excesso de gordura visceral. E essa gordura, ela não é inerte, tá? Ela não é apenas um meio de depósito de adipócito. Dentro dessa gordura, nós fazemos muitos processos endócrinos, também de armazenamento, de liberação de hormônios dentro dessa gordura. Então, inclusive, existem marcadores inflamatórios, nessa gordura. Então, por isso que o obeso é um corpo inflamado. É um corpo crônico, que tem inflamação crônica, tá certo? Então, se a gente come mais, se a gente consome mais caloria do que gasta, essa conta não fecha e a gente acaba depositando essa gordura no nosso corpo. Se a gente ingere grande quantidade de carboidrato, grande quantidade de açúcar, nós não conseguimos metabolizar e acabamos estocando em forma de gordura, tá certo? E essa gordura vai gerar uma inflamação no nosso corpo. O intestino, durante muito tempo, foi considerado apenas um órgão de absorção e excreção, Para que serve o intestino? A gente aprendia lá em ciências. Para absorver nutrientes e excretar o que não queremos para o nosso organismo. E realmente ele faz essa função, O intestino faz essa função de absorção de nutrientes e excreção de resíduos que não queremos para o nosso corpo. Mas muitos estudos, vem mostrando que o intestino é muito mais do que isso. Ele participa de reações endócrinas, metabólicas, imunes, muito mais do que apenas absorver e excretar, tá? O intestino, nesse intestino, nós possuímos muitas bactérias. Nós possuímos dentro do intestino, habita trilhões de bactérias. E olha como ele é importante, porque 10% de nós somos células e 90% bactérias. E a maioria dessas bactérias se encontram aonde? No nosso intestino, tá? Então, por isso, essa relação da obesidade com o intestino. Como eu já falei, ele possui atividade endócrina, metabólica e imune, porque no intestino nós produzimos serotonina, tá? E por isso que o intestino é responsável por 80% da nossa imunidade. E esse intestino, como eu já falei, ele é povoado por bactérias boas e bactérias ruins que formam a nossa microbiota intestinal, tá? A nossa microbiota é um ecossistema e que é formada quando nascemos. Nós nascemos imediatamente, assim que sai desse parto, a depender do parto, se for um parto normal, vamos falar do parto normal, tá? Nós temos se for um parto normal,
nós captamos, absorvemos a microbiota primeiro da mãe, certo? Então, por a microbiota vaginal da mãe. Saiu dessa região, pegamos o que? A microbiota do ar. Depois do aleitamento materno, se for por via de amamentação. Ou a alimentação, ou através desse leite. Tá certo? Então a mãe, eu sempre falo, a mãe é a culpa de tudo. Mãe, se acontece coisa de ruim ou coisa boa, a culpa é da mãe. Desde quando nascemos, né, a microbiota dos nossos filhos depende muito de quem somos, do que nos alimentamos. Então, se eu tive um parto normal, né, esse bebê vai pegar a microbiota dessa região vaginal. Se eu tive um parto cesáreo, esse bebê vai, a primeira microbiota que vai ser povoada, né, as bactérias, ele vai pegar bactérias da onde? Do ar, das pessoas que estão ali, né, dos profissionais de saúde. Se esse bebê se alimentar via amamentação, interferência materna. Se não, interferência dos produtos artificiais. Então, quanto mais, né, uma alimentação que a mãe tenha boa, né, com fibras, com nutrientes, com vitaminas, isso vai refletir no desenvolvimento do seu filho, na formação da microbiota dele, da imunidade dele. E essa formação de microbiota vai até os 2 anos de idade. Claro que ela é influenciada, né, pela alimentação que você tem, pelo estilo de vida que você tem, pelos os hábitos alimentares que você tem, pela genética também. Tudo isso influencia a nossa microbiota, que vai ser formada até os 2 anos. Mas pode mudar depois disso e muda muito, tá? Principalmente pelo nosso estilo de vida e pelos nossos hábitos alimentares. E há uma diferença entre a microbiota do obeso e a microbiota de uma pessoa magra, tá? Todo mundo, cada indivíduo possui a sua microbiota. Gente, eu tô também, é porque eu tô olhando pra cá, porque eu tô dando aula também aqui no YouTube pro pessoal, tá bom? E aqui tem um PowerPointzinho, tá bem legal. Quem quiser também pro YouTube pode ir. Então, cada indivíduo possui a sua microbiota, certo? É igual o que as nossas digitais. A minha microbiota não é igual a de Tânia, que não é igual a de Castene, que não é igual a de Maria. Cada indivíduo tem a sua. Porém, né, a microbiota do obeso tem características específicas. E a microbiota de uma pessoa magra também tem características específicas, né? Há uma maior variedade de bactérias no indivíduo magro e uma menor variedade no indivíduo obeso, certo? Mas, né, existem 2 tipos de bactérias específicas, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, que estão em desequilíbrio em comparação de um indivíduo obeso para o indivíduo gordo, ou para o indivíduo magro, certo? Então, há uma predominância maior na microbiota obesa de um determinado tipo de bactéria, que esse determinado tipo de bactéria compromete o metabolismo e o estoque de calorias, que já no indivíduo magro não existe. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, por exemplo, eu não vou falar aqui tecnicamente, certo? Mas, porque é muito complicado cada nome para eu estar aqui falando para vocês, é uma coisa mais prática. Então, eu tenho na minha microbiota bactérias gram-positivas e gram-negativas. No indivíduo magro, essa proporção é menor, certo? Do que no indivíduo obeso. Essa discrepância entre as gram-negativas e as gram-positivas são maiores. Então, por isso, a maioria dos indivíduos obesos, eles se encontram em disbiose, tá? E a disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins do nosso organismo. E existem várias causas que levam a esse desequilíbrio, certo? Quais são essas causas? Alimentos que nós consumimos, tudo vem principalmente da alimentação.
Tem um fator genético também, né? Tem outros fatores, mas basicamente é a alimentação. Então, se a gente tem uma alimentação muito ácida, se a gente consome muita bebida alcoólica, se a gente tem uma alimentação rica em carboidratos, né? Se a gente faz o uso muito indiscriminado de antibióticos, esses prazóis da vida, tudo isso pode gerar uma desbiose intestinal. E quais são as consequências dessa desbiose intestinal? As consequências são estufamento, né? Alergias, gases, que é o estufamento, inchaço abdominal, intestino preso, constipação, cansaço. Então, tudo isso é consequência de uma desbiose intestinal que tem principalmente como causa o nosso estilo de vida. Claro que tem a nossa questão genética, como eu já falei, né? Quando nós nascemos, nós captamos as bactérias, se for um parto normal, da nossa mama. Coitada da mãe, tem que ser responsável por tudo. Dulce tá aí, hein, Dulce? Não adianta fazer terapia aqui agora, minha filha. Cada vez mais é tudo culpa da mãe. Até o intestino do indivíduo, da microbiota, também é culpa da mãe, tá? Ou por parto normal, ou pelo aleitamento materno. Isso vai determinar, né, a formação do nosso microbioma. E essa desbiose intestinal, certo? Deixa eu colocar tudo aqui de vez. Essa desbiose intestinal, ou seja, esse desequilíbrio, ele pode gerar consequências muito graves, tá? Desde doenças autoimunes, a uma diabetes, a problemas, né? Pode ser causa também de problemas neurológicos, como Parkinson, como Alzheimer. O próprio autismo também tem um cunho muito grande, que é influenciado pelo nosso microbioma. Então, por isso que nós temos que ficar atento ao nosso intestino. E por isso que hoje ele é considerado o nosso segundo cérebro, tá? Então, se eu tenho uma desbiose, se eu tenho um desequilíbrio, né, nessa minha flora intestinal, o que é que eu vou promover? Então, o nosso intestino, ele tem uma parede, certo? Então, se eu tenho um desequilíbrio, se eu tenho uma desbiose, eu vou promover uma mudança nessa membrana, nessa parede do meu intestino. Essa parede, ela vai ficar mais permeável. As minhas bactérias, elas ficam dentro do intestino, certo? Mas se ocorre uma desbiose, eu modifico a permeabilidade dessa membrana e corre o risco dessa bactéria sair de dentro do intestino, cair na corrente sanguínea. E algumas bactérias, elas vão se alojar nos gânglios linfáticos, né, que ficam ali perto do pâncreas, certo? E o que é que vai desenvolver isso? Uma reação autoimune. Se eu fico lá perto do meu pâncreas, nos meus linfonodos, que são as minhas células de defesa, o que é que vai entender? Tem um corpo estranho ali, eu preciso combater. Então eu gero uma doença autoimune, que é a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes juvenil. Então daí vem esse processo da diabetes tipo 1. Ou pode gerar também outras alterações, como depressão, pela mudança da minha permeabilidade da membrana, né? As bactérias saem desse meio do seu habitat e caem na nossa corrente sanguínea. Eu estava lendo um estudo. Oi, Ed! Ah, minha filha, a aula tá aqui. A aula tá aqui no YouTube, que tá com o PowerPoint, tá ótimo. Então, vários estudos mostram que há uma diferença do microbioma do indivíduo obeso e do indivíduo magro. Esses estudos, eles foram feitos em camundongos. Eu estava lendo um estudo super interessante, né? Eles observaram os ratos, né, que foram criados em laboratórios, sem contato nenhum, criados dentro de uma bolha, certo? Sem contato com o meio externo, sem bactérias, né? E eles aí começaram a dar alimentação bem calórica para esses ratos, que não tiveram contato com o meio externo.
Tipo alimentação fast food, muito carboidrato, muito açúcar. Esses ratos, eles não engordaram nada. Esses ratos são os famosos magros de ruim. Eles comiam e não engordavam. Enquanto que os ratos, né, que já tiveram contato com o meio externo, que já tem que já estão povoados de bactérias, eles têm um aumento de 40% de estocar gordura, tá? Outro estudo interessante é que eles pegaram assim, ó, ratos magros e ratos gordos. E aí, alguns camundongos, eles têm a mania, né, de comer um cocô do outro. E aí, os ratos magros que comeram cocô dos ratos gordos, né, eles engordaram. E os ratos gordos que comeram cocô dos ratos magros emagreceram. Porém, em humanos, olha ideinha, porém, em humanos ainda não existem estudos conclusivos. Já pensou? Se a gente comesse o cocô de uma pessoa magra, a gente emagrecia. Se a gente comesse um cocô do indivíduo gordo, a gente engordava. Com relação à obesidade, ainda precisa de mais estudos, mas já existe essa terapia sim, tá? De transplante fecal. Tem muitos centros que fazem essa terapia de transplante fecal, principalmente para indivíduos com problemas neurológicos, né? Como Parkinson, como autismo, como Alzheimer, e tem resultados muito interessantes. Então, para vocês verem a importância do nosso intestino. Quer emagrecer, quer ter humor, quer dormir bem, cuida do seu intestino. Porque o intestino, há muito tempo, deixou de ser apenas um órgão de absorção e eliminação. Ele faz parte do nosso sistema endócrino, imune, neurológico, então temos que cuidar do nosso intestino, tá certo? E muito se tem falado, né, que o intestino hoje é o segundo cérebro. Por que ele é o segundo cérebro? Porque ele faz uma conexão, né? Sistema nervoso entérico, intestino, sistema nervoso central. E ele manda o intestino, por produzir muitos hormônios, né, por ter muitos neurotransmissores, ele manda a informação para o nosso cérebro. Então, por isso que existe esse eixo intestino e cérebro, tá? Por quê? No intestino, nós produzimos 90%, 80% a 90% da serotonina, que é um hormônio fundamental, porque ele regula nosso humor, nossa temperatura, nosso sono, nosso apetite. Então, se tiver esse desequilíbrio na nossa microbiota, eu vou comprometer, né, a produção da minha serotonina. E se eu comprometo a produção da minha serotonina, eu comprometo tudo que ela gera no meu organismo, tá? Então, se eu tenho uma serotonina comprometida, eu vou ter o quê? Um distúrbio de humor, né? Porque ela é responsável pelo nosso bem-estar e pelo nosso bom humor. E vice-versa. Se eu tô com mau humor, eu tenho um comprometimento. Se eu sou uma pessoa estressada, né? Se eu libero muito cortisol, eu diminuo a produção da minha serotonina e, consequentemente, eu comprometo a minha imunidade. Então, aquela frase que a gente fala assim, meu Deus, hoje eu tô enfesada, que é cheia de fezes. Quando a gente está com prisão de ventre, quando a gente está com gases, a gente fica num mau humor danado. Eu mesmo, há 15 dias atrás, né, eu tive meu cunhado faleceu, né? E eu fiquei muito triste, eu fiquei assim, muito estressada, muito nervosa. E, consequentemente, é incrível como o meu intestino deu logo um sinal de alerta. Eu fiquei 4 dias sem ir no banheiro. Para vocês verem como o estresse interfere em tudo no nosso organismo, né? Então, eu fiquei estressada, consequentemente, eu travei meu intestino
e eu gerei um processo de mau humor enorme, porque nós somos integrativos. Então, é um hormônio, né, regulando o outro, um neurotransmissor regulando outro neurotransmissor. Então, o intestino que manda informação para o cérebro que manda informação para o intestino e reflete tudo no nosso organismo. Então, se eu tenho... A gente tem que ficar atento a tudo, né? Vai no banheiro, fez cocô, olha as suas fezes, olha como ela tá, qual o formato dela, porque tudo isso é um sinal de como tá o funcionamento da sua saúde. Eu fico enjoada, exatamente. Então tem muito, você fica estufada, cheia de gases. E quando eu faço a avaliação dos pacientes, eu pergunto assim: porque não adianta a gente começar um processo de emagrecimento se o intestino não estiver bom, tá? Se o intestino não estiver em equilíbrio. Porque é igual a gente passar o melhor creme que for, tá? E aquele creme não é absorvido. A mesma coisa, se o intestino não estiver bom, a gente pode consumir o melhor probiótico, a gente pode consumir o melhor alimento do mundo, que a gente não vai ter esse poder de absorver, porque o intestino está em desequilíbrio. Então, para eu começar um emagrecimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar meu intestino. Então, sempre que os pacientes chegam lá na clínica, a primeira coisa que eu pergunto: me conte como anda seu intestino. E muitos falam: tá ótimo, eu vou no banheiro todo dia. Mas por você ir no banheiro todo dia não significa dizer que seu intestino tá perfeito. Você tem que observar: você tem gases, né? Tá com o abdômen muito estufado, né? Tá sentindo enjoo, tá sentindo um cansaço, tá com a fadiga, tá com a imunidade baixa, você dorme bem, porque tudo isso é reflexo também de como anda seu intestino. Ok? Então, o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central, eles têm uma conexão entérico, eu falo, o intestino e o cérebro. Ó, intestino e cérebro, eles têm uma conexão incrível. Então, se eu tenho um comprometimento no meu intestino, eu altero a produção de vários hormônios, incluindo também hormônios, né, que vão despertar o apetite. Então, o meu intestino, se tiver em desequilíbrio, eu vou ter um comprometimento na produção da minha serotonina. Então, essa informação para chegar lá no hipotálamo de fome vai estar comprometida, bem como a informação de saciedade que vai chegar no meu hipotálamo também está comprometida. Então, por isso que eu como e não sinto essa mensagem de: poxa, já tô bem, já tô saciada. Isso também é reflexo de como anda o meu intestino, tá? Tô linda, Paty? Ai, gente, olha, eu tô olhando pra aqui porque tô no YouTube, tô em tudo, enfim. Então, se eu não... A melatonina também, ela é influenciada pelo nosso intestino. Então, se eu tenho um comprometimento da minha melatonina, eu tenho um comprometimento do meu sono. E, consequentemente, se eu tenho um comprometimento do meu sono, eu tenho uma alteração do meu hormônio do estresse, que é o cortisol. Se eu tenho uma alteração do cortisol, tá? Se eu tô mais estressada, eu comprometo o quê? O meu intestino. E se eu comprometo o meu intestino, vocês estão vendo como é uma setinha aquela que vai girando. Se eu comprometo o meu intestino, eu comprometo a produção de serotonina, que regula o meu humor, regula o meu metabolismo, regula o meu próprio sono. Enfim, temos que cuidar de tudo e observar tudo, porque não adianta você começar uma alimentação se seu intestino não estiver bom, porque você não vai absorver essa quantidade de nutrientes, tá? E também não adianta se entupir de probiótico se sua alimentação também não estiver boa. Então, como é que eu trato essa desbiose? A primeira coisa é mudando os hábitos de vida, tá? Se eu durmo bem, eu melhoro o meu intestino. Se eu como bem, eu melhoro o meu intestino. E aí eu vou fazer um consumo, né, orientado, claro, por um médico, por um nutricionista, de um probiótico. O que é um probiótico, Pri? O probiótico nada mais é, né, do que aquelas substâncias, né, que tem dentro delas as bactérias.
Então, as bactérias vivas, como aqueles leites fermentados, só que eles não são os mais aconselhados, né? Kombucha, que tá tão famosa também, tem os lactobacilos. Então, quando a gente faz a ingestão desses probióticos, pode ser também formulado através de cápsulas, e aí o médico ou nutricionista, ele vai desenvolver uma formulação com a quantidade de cepas ideais para você e com o tipo de cepas ideais para o que você está sentindo. Desde uma alteração do sono, a uma constipação, a uma obesidade, tá? Então, você formula essa suplementação e toma. Agora, se esse intestino não tiver bom, da mesma forma que entrou, vai sair. Não vai ter essa absorção, não vai ter essa qualidade. Deixa eu desligar aqui. Não vai ter tanta qualidade na absorção desse probiótico. Assim como o uso também de pré-bióticos, que são alimentos para nossas próprias bactérias. Nossas bactérias, elas se alimentam. Então, quanto mais uma alimentação rica em fibras, né? Uma alimentação rica em B6, porque se eu tiver uma alimentação rica em B6, eu vou melhorar a minha produção de serotonina. Então, se eu tiver uma alimentação rica, né, em água também, o que vai acontecer? Eu vou dar alimento para minha bactéria boa. E se eu dou um alimento para minha bactéria boa do meu intestino, eu vou estar entrando em um equilíbrio, tá? Eu vou nutrir mais a minha bactéria boa e a minha bactéria ruim vai perder um pouco a sua força. Então, tudo parte do nosso estilo de vida, tudo parte da nossa alimentação. E o intestino hoje, tem vários estudos que mostram que ele é responsável pelo desenvolvimento de várias doenças nossas, desde de cânceres, a Alzheimer, né, a autismo, até distúrbios de humor, como depressão. Então, tudo se origina no nosso intestino. Então, para tratar, a primeira coisa é mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, fazer uma ingesta grande de água, tá? Porque se eu faço uma ingesta grande de água, eu melhoro a motilidade, eu melhoro a movimentação e o meu trânsito intestinal. E se eu melhoro o meu trânsito intestinal, eu consigo eliminar mais toxina. Se eu bebo mais água, eu também consigo eliminar mais toxinas, tá? Tanto toxinas por meio da minha sudorese, por meio da minha urina, como toxinas também por meio do meu bolo fecal, porque eu vou formar melhor um bolo fecal e, consequentemente, eu vou excretar essa toxina. Tá bom? Então, eu queria deixar hoje para vocês essa informação e essa ligação e essa correlação que existe entre o meu intestino e o meu emagrecimento. Eu não consigo emagrecer se eu tiver um desequilíbrio intestinal. Por quê? Porque eu não consigo absorver, eu não consigo nem metabolizar direito, né? Que eu não consigo quebrar proteínas que são difíceis de digestão. E aí, se eu consigo quebrar essas proteínas de difíceis de digestão, eu vou ativar, né, uma enzima que eu tenho, que é o GLP-1, que é aquela victosa. Então, não precisa você fazer ingestão de victosa lá para emagrecer, se aplicar a victosa. Cuida do seu intestino, que ele produz essa enzima. Tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.